Às 5h12 da manhã de 18 de abril de 1906, a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, foi abruptamente sacudida por um dos piores terremotos da história americana. Por cerca de 1 minuto, o chão tremeu violentamente, sacudindo edifícios, ruas e corações. Localizada sobre a falha de San Andreas, a cidade estava em uma zona de altíssimo risco sísmico. O impacto foi tão intenso que em algumas regiões o solo afundou até 4 metros. Este desastre natural não apenas causou destruição em massa, mas também marcou profundamente o imaginário coletivo da época. Casas desabaram como castelos de cartas, trilhos de bonde se retorceram como serpentes metálicas, e uma nuvem de poeira encobriu o céu matinal. O caos se instalava rapidamente. A população, ainda sonolenta, foi jogada para fora de suas camas, correndo pelas ruas em pânico, sem saber que esse era apenas o começo de uma tragédia que mudaria a cidade para sempre. O estrondo inicial do terremoto foi apenas a introdução do caos. O epicentro, próximo à costa, liberou energia equivalente a centenas de bombas atômicas. Em segundos, ruas se abriram, engolindo carroças, trilhos e pessoas. Prédios altos desmoronaram como se fossem feitos de papel. Mas o pesadelo estava apenas começando. O sistema de água da cidade foi destruído quase instantaneamente, o que se tornaria um dos fatores mais devastadores nas próximas horas. Incêndios começaram a surgir em diferentes pontos, causados por lareiras, fogões e tubulações rompidas, e, sem água, os bombeiros não tinham como controlá-los. O céu se encheu de fumaça escura, e o calor das chamas se espalhava pelas ruas. O vento ajudava a carregar o fogo por bairros inteiros. A cidade tremia, não só pela terra que ruía, mas pela incerteza no rosto de cada cidadão. A população não sabia se fugia do fogo ou das fissuras no solo que se abriam a cada novo tremor secundário. Os tremores secundários, chamados de réplicas, continuaram ao longo do dia, assustando ainda mais a população. Enquanto famílias tentavam fugir com o pouco que conseguiam carregar, o fogo devorava blocos inteiros. A cidade parecia um campo de batalha, com colapsos constantes, gritos de desespero e o som das chamas consumindo tudo. A prefeitura de São Francisco, construída em pedra, desmoronou parcialmente, demonstrando que nem mesmo as estruturas mais robustas estavam seguras. Pontes cederam, e o transporte foi interrompido. A destruição não era apenas física, mas emocional. Os moradores viam a cidade se desfazer diante de seus olhos. A Guarda Nacional foi acionada, não apenas para ajudar nos resgates, mas para impedir saques e controlar a multidão. Decisões difíceis foram tomadas, algumas casas foram dinamizadas para criar barreiras contra o avanço das chamas. Era uma corrida desesperada para salvar o que ainda restava da cidade. O fogo avançava sem piedade, alimentado pelos escombros inflamáveis e pela ausência de combate eficaz. A cena era apocalíptica, colunas de fumaça de dezenas de metros cobriam a cidade, enquanto explosões ocorriam em prédios comerciais e residenciais. Os hospitais foram sobrecarregados rapidamente, e muitos feridos morreram por falta de atendimento. Os médicos operavam em praças e calçadas, improvisando com os recursos que encontravam. Enquanto isso, milhares de pessoas começaram a abandonar a cidade, formando verdadeiras procissões humanas rumo às colinas próximas. Alguns bairros foram completamente apagados do mapa. A população estava em choque. Milhares passaram a noite ao relento, com cobertores e alimentos escassos, observando suas vidas reduzidas a cinzas. O governo local, sem comunicação eficiente, demorava a organizar respostas. O prefeito declarou lei marcial, e soldados receberam autorização para atirar em saqueadores. Era o colapso completo de uma metrópole moderna. Durante os 3 dias seguintes, o fogo continuou sua marcha destrutiva. Estima-se que mais de 28 mil edifícios foram destruídos. Cerca de 250 mil pessoas ficaram desabrigadas, mais da metade da população da cidade na época. Os relatos de sobreviventes são arrepiantes. Pessoas correndo com crianças nos braços, idosos sendo arrastados, animais em pânico, gritos por socorro. A cidade virou um cenário de guerra, onde esperança e desespero se misturavam. Com o sistema ferroviário interrompido, a ajuda demorava a chegar.
Barracas foram improvisadas em parques e campos, enquanto organizações como a Cruz Vermelha montavam centros de apoio. Apesar da destruição, histórias de heroísmo surgiram, bombeiros que enfrentaram o calor sem equipamentos adequados, cidadãos que resgataram vizinhos sob os escombros, médicos que trabalharam sem parar. Ainda assim, o número de mortos era incerto, variando entre 700 e 3.000, talvez mais, devido aos registros perdidos no fogo. A destruição visível era imensa, mas o impacto invisível foi ainda mais profundo. O psicológico da população foi abalado. Pessoas que tinham empresas, casas, famílias, viram tudo desaparecer em minutos. Muitos nunca mais voltaram a São Francisco. As fissuras no solo, algumas com mais de 2 metros de largura, cruzavam bairros inteiros. A falha de San Andreas havia se deslocado mais de 6 metros em algumas regiões. Cientistas começaram a estudar com mais atenção os riscos sísmicos da região, dando origem ao que mais tarde seria a moderna sismologia nos Estados Unidos. A economia da cidade foi severamente afetada, com perdas bilionárias. Seguradoras quebraram, o que gerou mudanças importantes na política de seguros. Mas, mesmo diante desse cenário, a vontade de reconstruir falava mais alto. Em poucos dias, os primeiros projetos de reconstrução foram anunciados. A cidade queria renascer, mais forte, mais segura e mais preparada para o futuro. A reconstrução de São Francisco se tornou um símbolo de resiliência. Empresários, operários e arquitetos se uniram para planejar uma cidade mais moderna. As autoridades aprovaram novas normas de construção, mais rígidas e adaptadas ao risco sísmico. Engenheiros começaram a projetar edifícios mais flexíveis e com fundações reforçadas. Os escombros foram removidos aos poucos, e novas construções começaram a surgir nos mesmos locais destruídos. O Porto de São Francisco, vital para o comércio, foi uma das primeiras áreas restauradas, garantindo o retorno das atividades econômicas. Apesar das dificuldades, a cidade viu um surto de crescimento nos anos seguintes. A tragédia de 1906, embora devastadora, serviu como impulso para uma transformação profunda. Mas a memória da dor permanecia viva. Placas, monumentos e fotografias mantinham viva a lembrança daqueles dias de destruição e superação, e histórias eram contadas de geração em geração, como lições de coragem e adaptação. Para entender a magnitude do terremoto de 1906, é necessário compreender a geologia da região. A falha de San Andreas é uma das mais perigosas do mundo. Ela marca o limite entre duas placas tectônicas, a do Pacífico e a da América do Norte, que se movem em direções opostas. O atrito entre essas placas acumula energia por décadas, que é liberada subitamente em forma de terremotos. Em 1906, essa liberação atingiu magnitude 7.9, com efeitos sentidos até Oregon e Nevada. A ruptura da falha se estendeu por cerca de 477 quilômetros. A terra literalmente se moveu, deslocando estradas, rios e construções. O impacto não foi apenas físico, mas também científico. Após o desastre, foi criada a primeira grande campanha de estudos sísmicos dos Estados Unidos. O geólogo Andrew Lawson liderou uma expedição que documentou a falha e suas consequências, fornecendo dados valiosos para a ciência moderna e estabelecendo os fundamentos para estudos futuros. O relatório de Lawson, publicado em 1908, foi um marco. Ele mapeou em detalhes os efeitos do terremoto e estabeleceu que o deslocamento da falha foi a principal causa do evento, e não apenas um colapso subterrâneo como se pensava antes. Sua equipe percorreu centenas de quilômetros, registrando rachaduras, deslocamentos e deformações do solo. Essa pesquisa revolucionou o entendimento sobre terremotos e ajudou a criar a base para a engenharia sísmica. São Francisco se tornou, involuntariamente, o maior laboratório natural para a ciência geológica da época. A população também aprendeu duramente sobre os riscos da natureza. A falta de preparação, de sistemas de alarme e de planejamento urbano expôs a vulnerabilidade das cidades modernas. Esse aprendizado doloroso se refletiu em políticas públicas nas décadas seguintes. A tragédia foi o preço de uma lição que os Estados Unidos jamais esqueceriam. E, graças a isso, muitas vidas foram salvas em terremotos posteriores. O legado do terremoto de 1906 está presente até hoje.
Ele alterou a forma como o mundo entende e responde a desastres naturais. São Francisco virou referência mundial em engenharia sismo-resistente. Leis urbanísticas foram reescritas, exigindo que construções considerassem o risco sísmico desde o projeto. Hoje, edifícios são construídos com materiais flexíveis, estruturas móveis e fundações especiais, tudo para suportar abalos. Além disso, o evento motivou a criação de sistemas de emergência, protocolos de evacuação e educação pública sobre o que fazer em caso de terremoto. Museus, centros de estudos e memoriais mantêm viva a história daquele 18 de abril. Visitar esses locais é lembrar não só da destruição, mas da capacidade humana de se reinventar diante do caos. O que foi ruína virou exemplo. E São Francisco, que afundou 4 metros em 1 minuto, se levantou com força, inteligência e coragem. Além das mudanças físicas e legais, o terremoto de 1906 teve um impacto profundo na cultura local. A tragédia inspirou livros, pinturas, fotografias e até filmes. Artistas e jornalistas registraram o horror e a superação vividos por milhares. Algumas das primeiras imagens em movimento da história do cinema foram feitas logo após o desastre, mostrando a destruição das ruas de Market Street e a multidão em êxodo. Esses registros visuais se tornaram peças históricas valiosas, utilizadas até hoje para estudos e homenagens. Os jornais da época documentaram os eventos com intensidade, e muitas edições especiais circularam pelo país e pelo mundo. Poetas escreveram sobre a dor da perda e o renascimento da cidade. A tragédia se transformou em memória coletiva, presente em canções, museus e marcos históricos. São Francisco não só reconstruiu seus prédios, mas também sua identidade, marcada para sempre por um dos desastres mais emblemáticos da história americana. Muitos mitos surgiram após o terremoto. Algumas pessoas acreditavam que certos bairros foram poupados por sorte divina, enquanto outras falavam em presságios vistos antes do tremor. Relatos de luzes estranhas no céu ou de animais em pânico circulavam nas conversas dos sobreviventes. Estudos posteriores mostraram que, de fato, alguns animais conseguem perceber vibrações antes dos humanos, o que reforçou a ideia de usar o comportamento animal como alerta precoce. Outras histórias falavam de pessoas que escaparam por segundos, ou que tiveram visões antes da catástrofe. Essa mistura de ciência e misticismo se tornou parte da cultura popular da cidade. Até hoje, moradores mais antigos compartilham essas lendas com respeito e fascínio. O terremoto de 1906 virou símbolo de mistério, tragédia e resistência. Cada história preservada mantém viva a lembrança de um momento que abalou o chão, o coração e a alma de São Francisco. O impacto do terremoto não se limitou aos Estados Unidos. Diversos países enviaram ajuda, seja em forma de mantimentos, dinheiro ou pessoal médico. A tragédia despertou uma onda de solidariedade internacional. Isso também reforçou a necessidade de cooperação global em casos de desastres naturais. As embaixadas organizaram coletas, e navios com suprimentos chegaram à costa californiana dias depois do evento. O mundo observava atônito como uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos havia sido quase varrida do mapa. Essa tensão ajudou a pressionar autoridades locais e federais a investirem mais em prevenção. Além disso, várias nações passaram a revisar seus próprios protocolos de emergência. O terremoto de São Francisco foi um divisor de águas, não só para a engenharia ou para a cidade, mas para a consciência coletiva mundial sobre os riscos sísmicos. Ele mostrou que nenhuma potência está imune à força imprevisível da natureza. Hoje, mais de um século depois, São Francisco se ergue como um dos centros urbanos mais influentes do mundo. Seu horizonte moderno esconde cicatrizes profundas, mas também revela um exemplo de resiliência admirável. O terremoto de 1906 permanece como um lembrete de que a natureza pode transformar tudo em segundos, mas também de que o espírito humano é capaz de reconstruir o impossível. A cidade que afundou 4 metros em 1 minuto renasceu com mais força. As lições aprendidas naquele abril moldaram o futuro, não apenas de São Francisco, mas de toda a engenharia civil moderna. Memoriais e placas espalhadas pela cidade convidam moradores e visitantes a lembrar, refletir e valorizar o que foi conquistado com tanto esforço. Essa é a história de uma tragédia, mas também de superação. Uma lembrança eterna de que até nos piores momentos,
sempre há espaço para recomeçar. Obrigado por assistir até o fim. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre momentos que marcaram a história. Compartilhe com quem também ama esse tipo de conteúdo. Estamos presentes no YouTube, Instagram, TikTok e Kai com vídeos diários cheios de curiosidades e fatos impressionantes. Quer acompanhar tudo de perto? Acesse os links dos nossos canais que estão na bio e siga em todas as plataformas. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e sugira outros temas históricos que você quer ver por aqui. A sua participação faz toda a diferença. Nos vemos no próximo episódio com mais uma história fascinante que moldou o mundo.